Eu estava vendo ontem um vídeo do Mamãe Falei, que era sobre a Universidade da Unicamp tá dando cotas para refugiados. E que daí, no caso, é uma comissão da reitoria, não é nem no vestibular, é uma comissão da reitoria que está decidindo quem que tem acesso a esse benefício, essa cota ou não. E daí, durante o vídeo, ele meio que passa a ideia de que parece que ele é a favor de cota social, ele só é contra a cota racial. O que eu pessoalmente acho uma besteira, mas é aquele negócio, tu vê que conforme o pêndulo vai puxando mais e mais para a esquerda, até mesmo gente que é de direita acaba adotando valores da esquerda. Mas enfim, eu não vou me alongar nisso porque esse não é o tema do vídeo. Aí no meio do vídeo dele, ele conta a história de uma tia do cachorro quente que trabalha perto de onde ele mora há anos. E ela tem um carro que ela usa para levar o carrinho de cachorro quente para baixo e para cima. E que daí ela, no combustível que ela coloca no carro, ela está pagando imposto. E esse imposto ele vai para a Unicamp. E daí, no caso, ela que está pagando imposto, ela não tem acesso a esse benefício que estão criando ali na universidade. E os filhos delas também, se ela tiver filhos, os filhos também não têm. E daí é aquela ideia do vídeo dele, né? De que se tem uma população nativa que é carente, que tem merecimento desses recursos, por que que tu vai direcionar isso para uma população imigrante que não contribuiu, que vai chegar agora e só vai pegar o oba-oba, só vai pegar o lado bom? E daí no vídeo ele simula como se ele estivesse chegando para um estudante desses, justiceiro social, esquerdista da Unicamp, perguntando para ele, tá, mas por que que tu acha que isso é moral? Em que mundo que isso é moral? E a hora que chegou nessa parte, eu comecei a rir, porque é basicamente assim, é um dos pontos principais daquela série que eu fiz de 5 vídeos da esquerda contra a direita. A esquerda não tem moralidade. Ela é imoral, ela não tem plano de longo prazo. Ela adota uma determinada moral que é conveniente para ela. A moralidade dela é subjetiva. É aquela coisa assim, cada pessoa tem a sua moral. O que é moralmente positivo para determinado grupo, determinada pessoa, pode ser moralmente negativo para outro grupo, para outra pessoa. Entendeu? E é aí que surge o relativismo moral, que é exatamente isso que eu acabei de falar. Que daí tu acaba criando tratamentos diferentes para pessoas diferentes, se baseando em sexo, gênero, raça, etnia. É aquela citação daquele livro A Fazenda dos Bichos, do George Orwell, que daí fala o seguinte, que todos os animais são iguais, mas alguns animais são mais iguais que os outros. Alguns animais têm que ter mais direitos e mais benefícios que os outros. Isso é uma coisa que assim, ó, é totalmente contra o Estado moderno, é totalmente contra o Estado do direito. É o artigo 5 da Constituição, todos têm que ser iguais perante a lei. A hora que tu não tem mais isso, a hora que tu começa a criar políticas que vão contra isso, tu tá caminhando para um socialismo, para um comunismo, ou pior, tu tá revertendo para um tipo de feudalismo, onde tu tem uma classe privilegiada e uma classe oprimida. E assim, até nesse ponto, a esquerda acaba se enrolando, porque tem uma frase deles que diz o seguinte, que é quem rouba R$ 10 não é a mesma coisa que quem rouba R$ 1.000 ou R$ 10.000. Que é aquela ideia. Tem que ter pena diferente. Não importa se é o mesmo crime, tinha que ser a mesma punição. Não, mas tipo, depende de quando roubou. Depende de quem é essa pessoa. Qual é o sexo, qual é a raça dela. Se a pessoa passar necessidade ou não. E assim, a gente vê continuamente notícias assim de mulheres que cometem determinados crimes e daí é julgada, é condenada, tá lá a pena dela, e tu vê claramente que a pena que ela tá recebendo é menor do que um homem que cometesse o mesmo crime. Aliás, até tem casos que assim, são gangues, são grupos que agem em conjunto, todo mundo é cúmplice, e daí a mulher que está na gangue recebe uma pena bem menor do que a dos homens que estão na gangue. E daí começa com esse relativismo moral, aquele negócio de que não, ela é mais fraca, ela foi manipulada, ela foi influenciada, ela estava sendo obrigada. E isso tu pode se estender para várias outras coisas, usando o mesmo argumento, só muda ali para raça, para etnia, para alguma outra coisa ali. E daí vamos até fazer, por exemplo, uma experiência, tá? Imagina 4 pessoas, um homem branco, um homem negro, uma mulher negra e uma mulher branca. O homem branco, ele é condenado 10 anos. O homem negro, ele é condenado a 14 anos.
A mulher negra é condenada a 6 anos. A mulher branca é condenada a 2. Quer dizer, e isso é uma coisa que acontece na nossa sociedade atualmente, no sistema legal. E daí até nisso, aquele discurso assim de alguns são mais oprimidos, tem que ter um tratamento melhor, preferencial, até isso se complica, porque em que mundo que se o homem negro ele é mais oprimido que o homem branco, por que que quando vai para a justiça a pena dele é maior? Por que que a mulher negra tem uma pena maior que a mulher branca? E isso também vale para sistemas de justiça alternativos, como por exemplo a vara de família. Todo mundo que está na Manosphere sabe que a vara de família é basicamente um sistema que existe para privilegiar a mulher e dar porrada na cabeça de homem. Só que assim, isso acaba afetando além do ambiente legal, isso acaba afetando também a parte educacional, a parte da formação. Porque daí vão se basear nesse relativismo moral e nessas políticas e ideologias de gênero, raça, sexo e etnia para criar cotas e ações afirmativas em universidades e escolas técnicas. E daí isso se estende também para a parte de emprego. Na época da Dilma, tinha um monte de deputado que estava propondo um monte de lei assim, de canetaço, para criar cota em setor privado, em empresas privadas. Por sorte, nada disso foi aprovado. Só que a questão é a seguinte: esse pessoal justiceiro social, esse pessoal de esquerda, de lá para cá se formou, começou a ir para as empresas, fazem ciências sociais, acabam indo para a área de RH, e eles estão querendo implementar essa ideologia, essas políticas em empresas privadas. Novamente, eles começam a inventar determinados grupos oprimidos e minorias e tal, e simplesmente aquele negócio, como aconteceu na Ubisoft e em outras empresas multinacionais e algumas até aqui do Brasil, é o seguinte: a empresa ela começa a discriminar descaradamente. Basicamente eles definem, não, agora a gente tem que aumentar a quantidade de funcionário mulher, funcionário negro, e a gente tem que promover mais eles porque tem que ter uma certa diversidade na empresa. Não importa o mérito. E daí isso afeta também na parte de benefícios, porque assim, vê quantas leis e quantos benefícios, quantas políticas sociais do próprio governo discriminam os beneficiários. A pessoa para receber, para ter tal direito, tem que ser de tal raça, tem que ser de tal sexo. Tudo isso, esses 4 pontos, a parte legal, a parte de formação, emprego e benefícios, tudo isso bate no Estado de Direito. Tudo isso bate no artigo 5 da Constituição. E tudo isso surge por causa dessa imoralidade, da moralidade subjetiva e do relativismo moral. E daí, assim, ó, esse é um adendo no vídeo. Tem aquele professor canadense, o Jordan Peterson, que ele diz que tu tem que ser contra todo tipo de política e ideologia de gênero, de raça, de sexo e etnia. Porque, historicamente, essas ideologias elas são utilizadas para cometer genocídios. E não é assim genocídio rápido, que nem assim de Segunda Guerra Mundial, assim matar 6 milhões de judeus de uma vez. Não, é genocídio lento, é um negócio que demora décadas. Eu acho até que a definição oficial de genocídio ela pega isso, que é basicamente tu limitar o acesso a recursos de uma população, fazendo que essa população passe mais necessidade e tenha menos descendentes. Tu vai matando uma determinada população no longo prazo. Que daí, por exemplo, nesse caso, ó, imagina que tu faz parte do grupo que é oprimido, do grupo na sociedade ali que não tem direito a nada dos benefícios, seja ali legal, de formação, emprego, benefícios. Então assim, ó, se tu tá nesse grupo, a quantidade de recursos que tu vai ter acesso, que tu vai acumular durante a tua vida, vai ser limitado. Quantidade de oportunidades de crescimento, de estudo, também, tá? E oportunidade de trabalho. Da parte de benefícios também, e pelo fato de ter que se estressar mais e correr atrás, a tua saúde vai sofrer com isso, a tua expectativa de vida também vai sofrer. E tu tendo menos recursos, tu também vai ter menos descendentes, e tu vai ter menos recursos para trabalhar nesses descendentes, para melhorar a vida deles e fazer eles crescerem mais do que tu. E daí o ponto assim que tem que bater é que assim, ó, vamos pegar 2 exemplos disso. Exemplo real, atual. África do Sul. A África do Sul está nos últimos estágios disso. É um país que foi fundado por brancos, tinha um monte de imigrante negro, teve a época do apartheid. Aí o Mandela chegou no poder, o Mandela começou a implementar tudo isso. Basicamente transformou o país num socialismo baseado em raça.
E década após década, ano após ano, a população branca foi só tomando na cabeça. Na situação atual, que é o seguinte: ou eles continuam lá sofrendo esse genocídio lento, ou alguns caem fora. Eles torram tudo que eles têm e eles tentam sair do país com dinheiro. Só que o detalhe é o seguinte: a hora que eles tentam sair com dinheiro, o governo não deixa nem eles saírem com dinheiro. Deixa até o pessoal sair do país e com nada no bolso para outro país. Só que o recurso tem que ficar ali na África do Sul. Eu fiquei até sabendo de uma história de uma família que assim eles tiveram que vender tudo que eles tinham, pegar o dinheiro, transformar em diamante e tiveram que contrabandear diamante quando saíram da África do Sul para ter alguma coisa para começar outra vida em outro país. Literalmente tiveram que pegar diamante e enfiar no. E daí um exemplo mais atual, a Suécia e os países europeus. Os países europeus, assim, por causa do altruísmo patológico deles, que é um monte de país socialista também, eles estão simplesmente jogando recurso público nos imigrantes muçulmanos. E daí a população nativa europeia está tendo um filho, 1,5 filhos, e daí os muçulmanos estão chegando lá e estão tendo 3, 4 ou mais. No longo prazo, é a mesma coisa que acontece na África do Sul. Porque, assim, o ponto final é o seguinte, ó. Política é violência. Especialmente num sistema que tu tem o voto universal, tá? É basicamente assim, todo mundo está lutando para conseguir abocanhar uma fatia maior do recurso público. Especialmente quando tu começa a adotar política e ideologia de raça, de gênero e tudo mais, porque daí tu tribaliza toda a população. E daí o grupo maior, com o voto universal, vai querer ficar usando a política como uma marreta para ir destruindo os grupos menores. E é daí que vem essa parte do genocídio, é um genocídio lento. É um genocídio lento, é a política sendo utilizada como ferramenta de violência e é o fim do Estado de Direito, é o fim da igualdade. Tu não tem um Estado moderno quando chega nesse ponto. E é esse o caminho que acaba sendo seguido quando adota esse tipo de ideologia e é daí que vem também essa parte da esquerda, do relativismo moral e da falta de moralidade dela, porque abre brecha para isso.